ali, foi uma surpresa muitíssimo agradável hoje, temos a Cláudia Dias, que vai falar conosco, tá? Ela é doutora e ela está aqui voluntariamente para nós. Então, assim, eu peço a vocês que aproveitem o máximo, e se vocês têm contato com os colegas que não estão chegando, por gentileza, chame-os para eles assistirem, é muito importante isso daqui. Eu só vou passar um pouquinho do currículo dela, só um pouquinho, tá? Porque ela tem um currículo muito extenso, então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho e vou apresentar aqui só um pouco do que a Cláudia tem aqui para nós, tá? Então, a Cláudia é doutora em Ciência da Educação e doutoranda em Psicologia Evolutiva e Didática da Universidade de Alicante, na Espanha. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras de Itureva, né? Desculpa, Cláudia, se não estou pronunciando direito, né? Mestrado em Investigação Educativa, e aí vai indo, ela tem experiência nos cursos de pós-graduação, à distância, coordena cursos, enfim, tem um vasto currículo e está aqui hoje para falar conosco. A Cláudia está falando diretamente da Espanha para nós, aqui para a FACVest, tá? Então, assim, é um prazer muito grande ter a Cláudia aqui. Eu conheci a Cláudia num grupo que nós temos da Covid, e eu lancei uma ideia onde a Cláudia se apresentou voluntariamente para estar aqui conosco. Então, bem-vinda, Cláudia. Será um prazer tê-la aqui conosco hoje. E fique à vontade. Se você quer colocar mais alguma coisa para os nossos alunos que estão aqui, que chegaram, eu te agradeço imensamente, mas já do começo, muitíssimo obrigado por estar aqui. Você é uma simpatia de pessoa, com certeza vai ter muita coisa boa para nos trazer. Bem-vinda, Cláudia. Vamos lá. Nossa Senhora, com essa apresentação da professora Beatriz Lúcia, eu vou falar para vocês. Eu estou aqui... Meu Deus! Muito obrigada, professora. Eu que agradeço esta porta que se abre, esta oportunidade que me proporciona, e também agradeço a todos os que estão ouvindo, né, que estão presentes nesta atividade, pela participação, né, e agradeço enormemente o convite, né, o convite para, na verdade, provocar vocês um pouquinho nesta noite, né? Porque a intenção nossa hoje é provocar, né? Não é trazer tudo pronto, mas é provocar. E provocar com um tema que muitas, às vezes, falam, conhecem, estudam, mas, em realidade, a gente realmente, no nosso serviço, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa profissionalidade, a gente sabe realmente o que é a ética, né? Então, hoje as provocações vão em torno desta palavrinha mágica que quer dizer 1000 coisas e que muitas vezes a gente não sabe realmente do que está falando. Olha só, eu não vou falar sozinha, não. Eu vou precisar de vocês, porque em realidade, como falar de ética se não estamos envolvendo e colaborando com as pessoas, né? Então, a ética na profissionalidade contábil, né? Foi o tema, o título que me veio à mente para fazer um espaço, para abrir um espaço de conversa com vocês. O que vocês acham? Vamos lá, o que vocês acham? Vocês estão aqui, é pertinente, não é pertinente? É pertinente falar sobre esse tema
no contexto que estamos, no contexto educativo que estamos, no contexto de uma crise sanitária que vivemos hoje, este tema é compatível com o que estamos estudando? Vocês até me desculpem aí qualquer erro de português, hein? Imagina, Tá bom? Cláudia. Está na Espanha há quantos anos, Cláudia? 20 anos vai completar. Olha aí, ó. Por isso que eu disse que não, eu engano um pouquinho, hein? Na idade. A professora não pode se manifestar, deixar só os alunos, né? Isso é. Vamos lá. Então, quem é que pode ajudar a analisar, a falar um pouquinho sobre o tema? O que vocês sabem desse tema? Né? O que vocês sabem sobre isso? Eu vou compartilhar, primeiro, antes de compartilhar a minha tela, tá? Eu vou compartilhar com vocês um questionário que eu elaborei hoje para vocês. Enquanto a gente vai falando, enquanto a gente vai estudando um pouquinho sobre esse tema, porque na verdade a gente vai provocar e estudar um pouquinho, então eu vou compartilhar com vocês um questionário e, se possível, aqueles que tiverem vontade ou que se sentirem à vontade, podem responder e depois fazemos um fechamento de tudo isso, ok? Sabemos quem é o que pensamos, como somos, ok? E fazemos uma mini avaliação, tá? De toda a nossa conversa, ok? Esse questionário nos serve para fazer uma avaliação da nossa conversa, do que é que nós conversamos aqui hoje, tá certo? Então vamos lá. Todos aqui sabem o que é que significa a palavrinha mágica ética, que já foi estudada com certeza no currículo de formação de vocês? Espera aí, vamos compartilhar aqui. Alguém sabe? Espera aí. Eu fiz uma coisinha aqui, que eu usar a câmera. Professora, pode... eu, na verdade, aqui, só um minutinho. Aqui, espera aí. Eu vou... Já está desbloqueada. Eu bloqueei a tela, por isso. Desculpem, hein, gente? Tá vendo, Beatriz? Não se preocupe. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Então, ninguém quer me ajudar a conversar hoje sobre ética? Todos estão vendo minha tela? Sim, prof, eu estou vendo. Vocês estão vendo? Eu chamo eles de gurizada, prof. Sim, eles estão dizendo que sim. Sim? Sim? Sim. É porque eu não estou acompanhando aqui o chat. Ok. Sim? Sim, a Thaís sim, a Elisângela sim. Ok. Então, vamos lá. Ética na profissionalidade contábil. Como avaliamos nosso perfil? Já sabemos o que é ética, já estudamos muito sobre ética, né? Já comentamos. Hoje, na verdade, vamos fazer algumas provocações, vamos fazer algumas reflexões. Por quê? Porque a pergunta inicial que eu gostaria de deixar para vocês esta noite é: como avaliamos nosso perfil profissional analisando o conceito de ética? Então, vamos tentar falar um pouquinho que a ética ela é um conceito muito amplo que envolve a cultura, que envolve hábitos ou que envolve as regras que estabelecemos em nosso meio e nosso campo social, não é assim? Vamos fechar que seja esse o nosso conceito de ética? Agora, quais são os princípios éticos que a nossa profissionalidade nos exige? Por exemplo, sabemos que os princípios da contabilidade, né, aqui tem alguma coisa de princípios da contabilidade e os princípios éticos da nossa profissionalidade. Então, sabemos um pouquinho que a ética interfere na entidade com o qual estamos trabalhando, no princípio da continuidade, também interfere sobre o princípio da prudência. E o que é o princípio da prudência? E o que é o princípio da continuidade? Da competência, da oportunidade e da atualização monetária, além do princípio do registro pelo valor original. Esses termos, vocês conhecem bem,
Não é verdade? Vocês conhecem bem porque já estudaram, vivenciaram e vivenciam, convivem com esses termos, né? Mas eu não conheço nada disso. Eu não conheço nada disso. E ninguém me ensinou nada sobre isso. Agora eu pergunto de novo, porque é a pergunta que eu não vou deixar passar, como todos esses princípios interferem na conduta ética de um profissional da área e do campo da contabilidade. Vamos lá? Quem é que gostaria de dizer-me algo? Vamos lá. Elisângela, Cristina, Thaís, Pedro, Flaviane, Natália, com licença, hein, professora Beatriz? Com licença. Sim, pode ficar à vontade. Todo mundo para. Pode ficar à vontade, Cláudia. Como é que esses princípios, eles interferem em uma questão ética, em uma questão maior? Como? Como, Thaís? Como, Elisângela? Pedro, me ajuda, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês no chat, para que vocês para que vocês comecem a dizer alguma coisa a respeito, ok? Bem, é a mesma coisa, e vou continuar com as minhas provocações, ok? É a mesma coisa o conceito de ética e moral? O que vocês pensam? É a mesma coisa? Ser ético é o mesmo que ser moral ou do que ter moral? Ok? E como definir a ética profissional? Vamos lá? É a mesma coisa? Vocês pensam que é a mesma coisa? Eu poderia definir como ética profissional os valores que eu tenho para a vida ou os valores que eu aprendi na escola? Como definiríamos isso? Como é ser um profissional ético dentro desse contexto que estamos trabalhando, que estamos nos formando? Oi, ótimo! Pedro! Pedro, que legal! Olha, Natália, animando, estamos nos animando. Isso é importantíssimo, professora Beatriz, isso é importantíssimo. Muito obrigada, porque é isso que fazemos aqui. Olá, boa noite, Pedro. Olha só, tudo bem. Muito obrigada, Pedro, por entrar. Vamos lá. Sim, estamos num assunto aí que eu gosto bastante, que envolve bastante filosofia. É algo bem interessante, assim. Eu também, hein, Pedro? Sou apaixonada por filosofia, hein? Aqui. Então, somos dois apaixonados, e isso é importante. Isso aí. Eu gostei do que você disse. Ética e moral não são a mesma coisa. Já que você gosta um pouquinho disso, Pedro, por que você diz que não é a mesma coisa, que não são a mesma coisa? Porque a questão da moral vem dos costumes, né, de uma sociedade, ou até mesmo da família, né? Isso, muito bem. É algo que não infrinja o próximo, né? Ou que pode ser ético ou seja correto para ti, não seja para mim. Eu acredito que seja nesse sentido, assim. Perfeito. Alguém mais gostaria de se colocar? Natália está participando no chat. Aí ela está dizendo, não é a mesma coisa. Perfeito. Então, já estamos de acordo que ética e moral não são o mesmo. Não são conceitos iguais. Mas alguns filósofos e alguns estudiosos dizem que são conceitos equivalentes. Alguns teóricos, em realidade, né? Podem ser equivalentes, mas não são iguais, ok? Então a Natália comenta, já a ética estuda a moral. Natália, gostaria de se pronunciar? Gostaria de dizer alguma coisa? Hein? Vamos lá, abrindo os microfones para participar. Isso é importantíssimo, porque isso é vida, né? E pelo tema que estamos falando, e colocando em provocação, é a nossa prática. Isso é a nossa prática, né? Isso nos define como profissionais, ok? Então, olha só, vocês têm razão. Ética e moral não são a mesma coisa e estamos de acordo aqui neste grupo e muitos teóricos dizem que a moral e a ética elas não são conceitos iguais, mas em alguns momentos podem ser equivalentes, ok? Agora, bem,
como o Pedro colocou, a moral, ela vem da educação, né, dos conceitos e de tudo que aprendemos a nível dentro do nosso percurso educacional. Também vem e nos influencia por meio dos grupos sociais a qual nos pertencemos. E, por fim, a moral, ela também é muito trabalhada e muito aprendida dentro dos grupos e das instituições que pertencemos. A igreja, aliás, o primeiro grupo, a primeira instituição é a família. Ok? Então, a família, a igreja, ou né, a igreja de modo geral, tá, pessoal? Entendam aqui como a religião, melhor dito, né? A religião, a família, ok? E os grupos sociais a qual nos pertencemos, tá certo? Então, ótimo, já estamos de acordo que a moral é um conceito que se fundamenta a partir das nossas relações educativas, das nossas relações sociais e das nossas relações com as instituições que relacionamos durante toda a nossa vida. E a ética? A ética é tudo que representa altruísmo, a moral, as virtudes, a consciência que temos a respeito do que é certo, do que é errado, isso mesmo, Pedro, do que é correto, do que não é correto. E aqui tem até um erro, uma correção, a nossa responsabilidade perante alguns assuntos e a questão da solidariedade. E outros valores e términos que poderíamos aqui falar. Alguém gostaria de acrescentar algo mais para estruturar o conceito de ética? Alguém mais? Algum conceito mais que vocês, algum termo que vocês gostariam de incluir para fundamentarmos um conceito sobre ética dentro deste grupo? Nada mais? Podemos seguir? Muito bem. Então, agora, dentro do que já foi dito sobre ética e sobre moral, a ética profissional, como se define? Vocês já trabalham no mercado, vocês trabalham, né? Consideramos aqui que todos estão inseridos no mercado de trabalho, em uma determinada área, em uma determinada função. Como que vocês visualizam a ética dos profissionais que trabalham com vocês? Ou a ética que nós temos enquanto profissionais? Vamos lá. Como que vocês visualizam isso? Uma outra provocação da professora Cláudia. Aqui já me sinto professora, hein, nesse grupo, professora Beatriz. Olha que legal. Que ótimo. Já me sinto professora nesse grupo. Uma outra provocação. Como é que vocês avaliam a ética que vocês têm no contexto, ou que vocês passam no contexto profissional? Ou como vocês avaliam a ética que vocês percebem em outros profissionais, ou que percebem no contexto que vocês participam de modo profissional. Vamos lá. Pedro, já que você começou, vamos lá. Não deixa a peteca cair, hein? Não deixa a peteca... Gente... Segura as pontas aí, Pedro. Isso mesmo. Pedro, vamos lá, participando. Já abre o microfone, por favor. Natália e Flaviane também. Thaís, Elisângela, Julie, é isso? Vamos lá, Julie. Pedro. Microfone é seu. É isso aí, sim. É nesse sentido. Eu vejo a ética profissional, muitas vezes, assim, as pessoas dão mais ligação com as normas que tem em cada instituição que você está trabalhando, né? Sigilo de informações e por aí vai. Muito bem, Pedro, muito bem. Uma situação que eu analiso, assim, que eu vejo, muita gente está se desligando desses costumes da moral e dos princípios que você adquire desde a sua infância, e daí não dão tanto valor para a ética, né? Isso. Como você falou, que está totalmente interligado, né? Claro, claro. E Pedro,
e todos, uma outra provocação. Vocês acham que falamos mais da falta de ética ou da ética em si? Como? Não, não entendi. Então, olha só, como você disse, né, as pessoas estão se desligando um pouco do conceito de ética, né, das normas, de alguns elementos e fatores para fazer a ética. Vocês consideram que atualmente nós brasileiros ou de todo o mundo, falamos mais da falta de ética no trabalho ou da ética que temos? Ou da ética que temos perante o trabalho, perante os profissionais e da ética que tem os outros profissionais. Não sei se eu fui clara e se eu não fui, eu repito. Entende? Então, assim, eu sempre percebo que as pessoas, e você disse uma colocação muito importante, Pedro, você fez muito, foi uma boa colocação, porque você disse, as pessoas estão se desligando dos conceitos da ética, não dão tanta importância, né? E eu vejo que muitas pessoas falam da falta de ética. Sempre estamos falando da falta de ética, né? Parece que já nascemos sem ética, né? Parece que não existe ética no mundo. E é um conceito, como você gosta da filosofia, sabe muito bem, um antigo, bastante antigo, né? Então, assim, muito falamos da falta de ética, como a Natália acaba de colocar ali, da falta de ética. Mas a gente, às vezes, peca por não falar da ética positiva. Me explico. Então, o que eu quero dizer é que a gente sempre está no lado negativo da coisa, né? Ai, a economia tá ruim, a crise tá... nossa, a crise tá difícil, tá todo mundo difícil, a ética não existe, a violência é uma coisa, né? Então, aí eu provoco vocês para o seguinte ponto: por que a gente sempre está falando da falta? Por quê? Porque sempre a gente está falando e pontuando a ética para o lado negativo. Eu vejo pelo seguinte fato: a gente é mais fácil ver o erro do que o acerto, né? Isso. Você fala uma tabuada, 10 vezes você repete e uma você erra, você vai ser cobrado daquela vez que você errou, né? Não das 9 que você acertou. Então, e isso é positivo, Pedro? O que você acha? No contexto profissional que você está, isso é positivo? Ou no contexto que estamos, isso é positivo? No mundo em que estamos, isso é positivo? Então, assim, é positivo? O que você acha? O que vocês acham? É positivo sempre falar do lado negativo? Porque o negativo nunca, né? Nunca, né? Pedro, isso, não. Ótimo. Teria que ser visto o lado positivo. Até as instituições agora, algumas têm mudado, pelo menos, a sua forma de ver do feedback, né? Você vai dar uma posição para a pessoa, você vai falar algum defeito, algo assim para a pessoa, né? Para ela levar pelo lado construtivo. Mas claro, é difícil a gente trabalhar um defeito da gente e levar para algo positivo, né? Sempre a gente tende a levar como algo negativo, né? Claro, porque é uma tendência natural que temos como humanos, hein? É super natural, mas o esforço que devemos fazer é para apresentar o outro lado da moeda, que muitas vezes não apresentamos. Por isso a minha provocação: como fica a ética profissional no contexto da contabilidade, por exemplo? Somos éticos o suficiente para tratar com os dados de outros e tratar das informações com outros, né? Até que ponto estamos atuando com ética dentro do nosso contexto profissional? Porque assim, quando eu digo atuando, eu estou também dizendo uma outra coisa. Eu não estou dizendo, olha, eu sei o que é ética. Olha, eu estudei o que é ética. Não, atuar com ética é muito difícil e, diga-se de passagem, na atual circunstâncias que estamos vivendo, por uma crise sanitária, né? Então, você disse, sempre estamos focando no lado negativo.
no erro e não no positivo. Então, o que eu proponho nesta provocação é que a educação e a sociedade, as instituições de modo geral, elas devem nos ensinar desde pequenininhos a focar o lado positivo de sermos éticos e atuar com ética no nosso contexto familiar, no nosso contexto social e no nosso contexto profissional. E a partir daí, a moral, os valores e a convivência social, ela será mais tranquila. Porque uma outra coisa também é falar de valores. Ai, ninguém tem valores, os valores se perderam. Antigamente os valores eram outros, hoje os valores estão todos mudados. Os profissionais de hoje, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Natália e Flaviane, Thaís, Elisângela e Julie. Os profissionais de hoje não são como antigamente, né? Por quê? Não tem ética, não sabem trabalhar de modo ético, com ética. Então, nós como profissionais, estamos agora atuando, né, dentro deste contexto. O importante é valorizar aquilo que é positivo, ok? Vamos lá, Pedro. Ô, Cláudia, uma situação que me veio à mente aqui, uma conversa que eu tive um dia com uma parente da minha esposa. Ela é formada em pedagogia e a gente, na casa dela conversando, daí eu indaguei ela nessa seguinte a situação que a gente está conversando, sobre o lado negativo, né? Ela pegou e me fez a seguinte pergunta. Na sociedade que você vive, tem mais pessoas ruins ou pessoas boas? A gente está agindo com ética ou sem ética? Daí é onde que ela me fez eu pensar. Se você for analisar num contexto geral, tem bastante gente boa fazendo bastante atitudes boas. Só que a gente não consegue visualizar isso pela nossa cultura que a gente foi criado, né? Mas aí está só aquele pontinho negativo, né? Claro, Pedro, olha, perfeito, esse exemplo é maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos tão habituados a ser desvalorizados como pessoas, como seres humanos, enfim, estamos lidando com a desvalorização todo o tempo, né? A mídia também nos desvaloriza muito quando nos apresenta, por exemplo, alguns conteúdos que não são relevantes para a nossa formação, por exemplo. E aí, é excelente essa reflexão. O que nós achamos? Eu acredito ainda na humanidade. Eu ainda acredito que existem muitas pessoas de valor, muitas pessoas que atuam com ética e que, porque senão estaríamos em outro planeta, né? Porque olha só, não estaríamos aqui falando sobre um tema como esse. Então, assim, acredito muito na humanidade, acredito muito que existem grandes valores, só que às vezes não focamos no lado positivo, e sim no negativo. E eu vou te dar um exemplo agora, Pedro. Agora eu que vou te dar um exemplo. Existe, assim, nosso país é maravilhoso. Nosso país é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso. O Brasil tem riquezas que muitos países não têm. Tem uma gente, né? O nosso povo é maravilhoso, o nosso povo é bondadoso, o nosso povo é alegre. E essa alegria, eu digo para vocês, é uma alegria que é invejada, né? Muitos outros países, vamos dizer assim, invejam essa alegria. E somos muito criativos. Até eu fico abismada com a criatividade que nós possuímos. E agora eu te pergunto, quem é que ensinou tudo isso pra gente? Como é que a gente tem tanta coisa boa e que não vê? Como é que só vemos as coisas negativas? Por quê? Porque às vezes até nós apontamos o que sempre é negativo e esquecemos das coisas positivas que temos, né? Então, assim,
Aí eu me pergunto, isso é atuar ético com a sua própria identidade? Com o seu próprio valor? Né? Não, eu não vejo assim. Né? Não é uma crítica, né? Mas é um comentário. Então, como valorizar, como dar valor, ser ético, se eu não aprendo isso? E isso passa pela educação, obviamente, também. Mas a gente precisa fazer esse exercício diário. É um exercício diário que precisamos fazer. Valorizar os pontos positivos mais que os negativos. E aí, se eu valorizo, se eu coloco valor no que é positivo, a minha empresa, ou a minha empresa, não só a minha empresa, mas enquanto profissional, eu começo a construir valores, né? Eu começo a construir uma cultura ética que pode ser modelada e valorizada por outro, por um companheiro de trabalho que eu tenho. Ok? E aí a Elisângela nos fala isso. Por que se falasse em ética, mas não se vivencia? Porque se falássemos em ética, mas não vivenciamos, é isso, né, Elisângela? Que você quer dizer? E a Natália coloca, falta da ética, né? Isso mesmo. Então, assim, vivenciar essa ética é acreditar também que eu posso ser. Né? Porque também não adianta eu falar da boca para fora. Quando eu falo da boca para fora, é a relação que eu fiz de atuar. Né? Eu sei o que é ética, o conceito de ética é isso, é aquilo, mas eu não atuo com ética. Então, aí está a diferença. Né? Então, eu sei o que é, mas eu atuo. E como atuar? É valorizando, creio eu, tá? Outros profissionais poderão dizer outras coisas, né? Vocês também poderão aqui abrir os microfones e dizer, mas eu creio que uma das principais questões para vivenciarmos em um contexto ético é dar valor positivo às nossas crenças que aprendemos no contexto da moral educacional, no contexto da moral da sociedade e no contexto da moral nas instituições. Ok? Alguma consideração, algum comentário? E aí, outras provocações. Quais são os valores para a excelência profissional? Se já falamos que eu devo ser positivo, que eu devo atuar e que eu devo vivenciar com o valor ético, a pergunta é: quais são os valores que eu creio para essa excelência profissional? Quais são qual é o fator, os elementos que interferem em uma atitude ética dentro de um contexto profissional? E como praticar a ética no contexto da minha profissionalidade? Elisângela, agora eu vou te pedir, por favor, que você nos ajude com uma sugestão, né? Com uma ideia, né? Ou com uma prática, ou com um exemplo. Como você vê e como você pratica essa ética no contexto, e como você vê a prática da ética no contexto profissional? Olá, Elisângela? Está aí? Se não é Elisângela, pode ser outro também que queira contribuir, outro companheiro que queira contribuir. Gostei da resposta, hein, Pedro? Eu pratico todos os dias, procurando sempre o lado bom de tudo que acontece ao meu redor. Sempre com muita educação e com atenção a todos, com todos. Eu também, viu, Pedro? Tento praticar todos os dias. Eu sou testemunha. O Pedro faz isso em sala de aula também, professor. Já sei. Já sei. Conta um pouco, hein, Pedro? Oi, tô de volta. Eu, assim, depois de um tempo, eu comecei a amadurecer bem esse lado, assim, de ver sempre o lado bom. Não procurar julgar ninguém. Cada um age por seus próprios motivos, né? Então, não tô aqui para julgar ninguém. Daí, sempre quando eu vou fazer qualquer situação
vou conversar com o gerente, coisa. No final da conversa eu agradeço. Até meu crachá do serviço, a minha palavra que me expressa é gratidão. Que bom, Pedro. Que Tem gente que lindo. é Já aprendi família, uma outros... coisa com você hoje, hein? No seu crachá está escrito gratidão, é isso? Gratidão. A minha palavra Que que me joia. move. Que ótimo, Pedro. Posso Daí, copiar? pode. No final eu trabalho numa cooperativa de crédito. Faço atendimento Ótimo. no caixa, no caso. Né? Ótimo. Então, no final de cada atendimento, eu desejo um bom dia para a pessoa, né? E grato por aquele momento estando junto com ela, né? E Que assim eu legal. faço, tanto no trabalho e coisa. Uma conversa do WhatsApp, sempre eu termino com disponha, sempre à disposição. Se eu estou pedindo um favor, grato. Olha, Pedro, muito Porque obrigada, viu? deu uma situação que eu também aprendi, que quando você tá lá, pede um favor e coisas, agradece assim, valeu, obrigado. Não te dá uma sensação tão forte. Agora, quando você me faz um favor e eu digo gratidão por aquilo, que me passa uma mensagem mais forte para a pessoa, né? Que ela Isso realmente é, me Pedro. ajudou, né? Claro, e engraçado, o nosso português, o nosso idioma, a palavra obrigado, dizem, agora mesmo eu não vou saber explicar direitinho para vocês, mas o obrigado, o português, no nosso idioma utilizamos obrigado várias vezes. Sim. Relacionado a outras línguas, a cultura que mais utiliza o obrigado é a cultura portuguesa, né? Então, assim, aprendi isso com você, eu gostei muito da ideia, né, de gratidão logo no crachá, fenomenal, e isso também, Pedro, diz que somos abertos, né? Diz um pouquinho dessa abertura que temos para entender o outro, para empatizar com o outro, isso é importantíssimo. Sim. E parabéns por essa iniciativa que eu gostei bastante, viu? Bastante. Sim. Alguma consideração mais? Alguém mais? Então, olha só. Vamos. Podemos passar um vídeo? Rapidinho? Podemos? Pode. Então, olha só, eu separei esse vídeo para vocês, como estamos falando sobre esse assunto, enquanto abre o vídeo, né? E vamos ver se ele vai abrir aqui direitinho. Senão a gente deixa de compartilhar e experimenta de outra maneira, assim. Dá para ouvir? Não estou escutando o áudio. Não. Vocês conseguem ouvir o som? Não, Cláudia. Não. É que tem que pôr um microfone na frente. Tem que pôr o microfone, isso é. Vamos ver se consigo aqui com o meu microfone. 1 minuto, por favor.
Então, vocês já devem conhecer o vídeo, né? E olá, todos voltando aqui. Sim, Vocês já sim. devem conhecer o vídeo, esse vídeo, mas ele vem bastante de encontro com as falas, né? Reúne um pouquinho do que o Pedro comentou, do que a Natália, a Elisângela, do que nós comentamos nesta noite sobre ser ou ter uma atitude ética, né? E com este vídeo e com tudo que nós falamos até agora, até esse momento, a pergunta que fica é como pensar e ter consciência diante de uma nova realidade que estamos vivendo, né? Com valores, com atitudes e com morais éticos, né? Então, pensar nesse tipo de situação, por exemplo, dentro de um contexto profissional. Então, o que o vídeo, o que a mensagem do vídeo traz para as nossas reflexões sobre ética, sobre moral e sobre valores. E com isso, me uno ao Pedro para dizer muito obrigada pela disposição de vocês em me ouvir. Obrigada, professora Beatriz, por essa oportunidade de trabalhar com esse grupo e uma excelente noite para vocês e os meus melhores desejos de felicidade com tudo isso que estamos vivendo, ok? Professora Cláudia, eu vou usar as palavras do Pedro, gratidão. Que bonito, muito bem, Gratidão, professora. Isso mesmo, Muito, bem. muito, muito mesmo. Eu espero Eu gostaria que os meus alunos dissessem alguma coisa para a Cláudia. Eu vou ficar muito triste se eles não falarem nada para ela. A Natália vai falar! Oi, Natália, que bom! Que bom! Que honra poder ouvir esse tema muito interessante, né? Me gerou uma curiosidade em relação a esse tempo que a gente vive. Eu vejo que muitas pessoas, eu mesma, acabo de não ajudando as pessoas, que nem ali na curta a gente assistiu, pela questão da gente ver as pessoas aproveitar, e isso acaba machucando a ética, né, das pessoas, a não ajudar as outras que precisa literalmente, né, de uma ajuda, assim por diante. Qual o seu ponto de vista referente a isso? Porque, para mim, eu deixo de ajudar literalmente quem precisa por essas pessoas que não têm, digamos, conduta, né? Então, Natália, ótima provocação que você faz, hein? Eu acho que não é só para mim, para todos, hein, Natália? Mas olha só, Natália, eu também tenho essa preocupação que você tem e não estamos sozinhas, né? Porque assim, no mundo que a gente vive, com tanta gente querendo passar a perna no outro, ser mais esperto que o outro, se aproveitar da bondade alheia, é muito difícil, né? Então vamos ver se eu consigo te responder. Quando eu era pequena, e minha avó sempre dizia uma coisa interessante. Minha avó sempre dizia que a gente não podia negar um copo de água a quem batesse na porta. Ela tinha essa filosofia, né? E eu ficava imaginando, e eu vou te dizer por quê. Porque sempre passava gente na porta, né, da casa, e conversava com ela, e trocava ideias, e às vezes as pessoas ficavam assim horas conversando, e passava um, e passava outro, sempre, né? E um dia eu fiquei curiosa e perguntei, mas por que tanta gente, né? Eu lembro bem disso. E ela me disse, a gente nunca deve negar um copo de água para uma pessoa. Bom, isso por um lado, e um outro dito por outro, né? Uma outra ideia por outro. Também devemos ajudar sem olhar a quem, né? Não sei se esse dito vocês conseguem se identificar um pouco com ele, né? Bem, eu às vezes eu coloco isso como uma regra na minha vida. Então, primeiro, não negar nunca um copo de água a ninguém. Segundo, ajudar sem olhar a quem. Porque se eu ajudar querendo conferir
ou querendo, ou pensando, o que ele vai fazer com o dinheiro que eu dei, ou como é que ela vai usar a roupa que eu dei, ou será que o sapato vai ficar bem no pé daquela pessoa? Esse sapato eu gostava tanto, agora eu estou doando, mas será que ela vai saber usar nas melhores ocasiões? Ou será que ela vai saber usar esse sapato nas melhores ocasiões? Então, eu sempre prefiro dar sem querer julgar e saber o que é que vai acontecer depois. Porque eu estou dando, eu estou liberando de mim para o outro. Sabe, Natália? Mais ou menos eu penso assim. Agora, claro, muitas pessoas estão aí também para colocar obstáculos nas ajudas dos outros. Então, como é que a gente pode organizar isso? O querer ajudar e saber se realmente aquela ajuda vai chegar onde é que a gente quer que ela chegue. Então, primeiro, a gente tem que buscar sempre que essa ajuda esteja direcionada, seja direta, né? Caia na mão das pessoas que realmente necessitam. Eu procuro sempre ver isso. Então, se de repente a gente vai ajudar uma instituição, a gente tem que ver e conhecer a instituição. E a gente pode até mudar de chip quando a gente conhece a instituição, ou quando a gente conhece as pessoas que necessitam da ajuda. Tá certo? Porque, assim, é a mesma coisa, por exemplo, o tema da violência de gênero. Eu não posso ajudar, não, porque se eu ajudo, ela amanhã está de volta na casa do marido. Né? Então, assim, não necessariamente eu tenho que dar ajuda e cobrar. Eu tenho que ajudar da melhor maneira que seja possível, mas sem esperar algo em troca. Não sei se isso te responde, Natália, mas se começarmos a pensar nessas saídas e reflexionar e analisar um pouquinho sobre, refletir um pouquinho sobre essas circunstâncias, não sei, acho que a gente começa a mudar um pouquinho esse pensamento que a gente tem. Porque se fosse assim, se o mundo fosse assim, como que ficariam as pessoas que realmente necessitam? Tá? Também a gente tem que pensar que a ajuda não é só dar algo ou algum material ou algum recurso material quantificável, né, que vale dinheiro. A gente tem que pensar na ajuda que não vale dinheiro também, porque às vezes, por exemplo, nessa pandemia, existem muitas pessoas precisando falar. E tem muitas outras pessoas precisando ouvir. Então, como unir aqueles que querem falar e aqueles que querem ouvir? É o que nós estamos fazendo aqui hoje até, né? Então, é pensar em doar de maneira livre e voluntária, mas sem cobrança, sem querer cobrar, porque aí já não é doar, né? Aí já é outra coisa. Ok? Não sei se te respondo. Mas obrigada, Cláudia, pelas palavras. Irei refletir. Natália, tenho certeza que sim. Ok? Obrigada a você por perguntar, hein, Natália? E por participar da nossa conversa. Mais alguma alguém? pergunta mais? Isso, algum comentário mais? Nenhum? Então eu passo a palavra à professora e... Pedro, abriu o microfone. Não, só expor assim uma situação que eu comecei a praticar ao longo dos anos. Eu faz 2 anos e pouco que eu me mudei de cidade, da minha cidade que eu morava desde a infância, para uma cidade próxima. E notei assim, eu morava no interior, daquele jeito bugrão, né? Vim para a cidade, cada um seguindo sua vida e não dando muito bola para os outros, né? Cumprimentava, muitas vezes não era respondido, nessas situações. Daí comecei a analisar assim, mas se é minha personalidade, por que eu devo parar de ser assim? E comecei, passo na rua, cumprimento as pessoas, vai criando um ciclo de amizades. Se eu vou num supermercado, uma pessoa precisa de uma ajuda, seja pegar um carrinho, se eu posso, eu vou lá e ajudo.
E notei assim quanto me faz feliz. Não tanto pelo que a pessoa está recebendo, mas por mim. Quanto isso me gera de gratidão, né? Acho que seria isso que eu queria contribuir agora, no momento. Agradeço, assim, as sábias palavras que você passou para a gente, Cláudio. Foi muito interessante, gostei muito hoje. A professora Beatriz também, por dispor mais uma aula dessa para a gente. Olha só, Pedro, eu até vou... Olha, eu gosto muito de falar, hein, Natália? E eu, assim, estou muito agradecida, primeiro, pela oportunidade, segundo, pela presença de vocês, e terceiro, por esse espaço de conversa, né? Porque, assim, é muito gratificante conversar sobre esse tema com outras pessoas. E também é muito gratificante conversar com vocês, porque é a mesma cultura, né? Dá aquela mata a saudade, né? Vê como que é tudo. Então, isso vocês não imaginam o que vocês estão doando agora mesmo, né? Essa energia, esse conhecimento, esse espaço de conversa, que para mim é muito importante. Eu, na verdade, eu só tenho a agradecer e estou muito lisonjeada de participar com vocês nessa dinâmica com a professora Beatriz Lucia. E, além de tudo mais, gostaria de parabenizar aqui diante de todos essa iniciativa da professora, porque, em realidade, é uma prática e uma atividade que a gente não vê tanto por aí, tá certo? A gente não vê tanto por aí. E iniciativas como essa, temos sim que valorizar. E são iniciativas muito positivas, ok? Bom. Cláudia, eu estou extremamente grata por tudo isso, e como eu te falei, e eu sempre digo para os meus alunos, eu sempre procuro fazer o melhor. Às vezes, como diz o brasileiro, a gente quebra a cara por fazer alguma coisa diferente. Mas como eu gosto muito disso, eu gosto dessa interação com outras culturas, com outras pessoas, tendo uma visão de outras pessoas, de pessoas que estão vivendo uma outra situação, e trazer para contribuir com isso, daqui a pouquinho alguém vai dizer, o que isso tem a ver com a disciplina de análise de cursos? Gente, é um contexto que nós precisamos entender isso, né? A gente não pode andar naquela redoma, sempre seguindo naquela linha, assim, e não ver nada que está acontecendo dos lados, né? Então, assim, eu acredito que é uma ousadia fazer isso também, mas eu sempre penso que se eu tenho a oportunidade de proporcionar aos meus alunos alguma coisa diferente, eu vou fazer. Eu tenho aqui hoje 6 ou 7, eu acredito que esses 6 ou 7 vão sair nessa nossa conversa aqui hoje, com certeza, com alguma coisinha assim que eles vão para cá, que vão para casa. A gente está acostumado de sala de aula, né? Que vão ficar refletindo isso que a gente comentou e outras questões. Então, isso é o dar, né? Sem saber, sem esperar nada em troca. Simplesmente é proporcionar isso, né? Então, assim, fico muito grata. E, se me permite, Cláudia, eu vou contar para eles como que eu cheguei até você, né? Porque claro ninguém que perguntou. Sim, por favor. Então, sabe que nesses grupos de WhatsApp tem grupo de tudo que vocês possam imaginar, né? E logo que começou essa pandemia da Covid, apareceu aí alguém que eu já participava de outros grupos, olha, nós vamos fazer um grupo para ajudar as pessoas, e eu pensei que a gente fosse trabalhar efetivamente, carregar peso, fazer coisas, né? E isso já se vão 3 meses e a gente não vê coisas assim, nada, né? Aí ontem eu pensei um pouquinho, né? Eu vou lançar uma ideia no grupo, eu quero alguém que fale sobre ética, né? São 189 pessoas no grupo, né? Nesse nosso grupo com a Cláudia, 189. Eu quero que alguém fale sobre ética e profissão. Lancei. Vocês acreditam que teve somente 2 pessoas, né?
que foi o Marco, e a Cláudia, ontem à tarde, me chamou, daí digo, ai, mas eu não acredito, como é que... Digo, não, Cláudia, tu vai falar, sim, vai falar para uma turma minha, e nós vamos dar um jeito, e aí a gente está aí, e eu estou extremamente grata, como diz o Pedro, vou usar as palavras do Pedro agora, gratidão, Cláudia, isso... né? E assim, como eu também sempre digo para os meus alunos, quando eu começo, e eles podem falar, quando eu começo o semestre, eu digo assim para eles, ó, eu sempre quero um feedback, toda aula eu pergunto, feedback negativo ou positivo? Quem me der um feedback positivo, ok, quem me der um feedback negativo e disser, ó, a sua aula está uma porcaria, mas vai me dizer o porquê que está uma porcaria, eu vou pagar um cafezinho, né? Eu já paguei cafezinho o ano passado para eles, né, para a turma toda. E aí eu continuo dizendo para eles também, né, que continua a mesma coisa. Se tudo que eu estiver fazendo está uma porcaria, me digam por que está uma porcaria, que eu vou pagar uma janta para eles agora. Mas, professora Beatriz, olha só, falando desse feedback dos alunos e dessa relação com a disciplina que estamos estudando, que, né, no curso, às vezes muitos pensam, não tem relação, que a senhora colocou. Eu penso, como estou de acordo, que se a gente for pensar na vida, que são caixinhas compartidas, que a gente não está vivendo. Né? Então, temos que pensar a nossa realidade profissional como um todo. Né? Porque se eu penso a minha profissão só com a caixinha daquela assinatura, daquela disciplina que eu mais gosto e que eu faço, e que é aquilo que me vai fazer o melhor profissional do mundo, esquecendo dos outros elementos, dos outros fatores que são também muito importantes para a convivência, como a Elisângela colocou aqui, a convivência, né? Então, aí sim, eu vejo que ficaria complicado. Então, é nesse ponto que a nossa profissionalidade, ela fica falha. Porque se somos um profissional, queremos ser um profissional completo ou melhor possível, ou só queremos ser aquele profissional de caixinha. Se chega, por exemplo, eu vou utilizar aqui o Pedro, por exemplo, se chega uma pessoa para ser atendida, ele diz, não, eu não posso atender porque eu não consigo, não conheço, eu não sei, e eu não posso entrar nesse tema, porque eu só me especializei naquele tema. Então, é importante sim, eu vejo que todos os profissionais de todas as áreas trabalhem com outros temas, vejam a vida com outros olhos, coloquem os óculos e percebam um outro modo de ver a sua profissão, porque é a partir daí que colocamos os óculos para olhar diferente a nossa profissão diante de um número máximo de possibilidades, a gente já começa a pensar diferente. A gente começa a analisar e refletir diferente sobre determinados assuntos e atendemos muito melhor aquelas pessoas que nos procuram dentro do nosso trabalho. Ok? Bom, eu poderia ficar aqui, professora e todos, falando a noite inteira, mas eu não vou fazer isso com vocês. Ok? Por isso, passo a palavra à professora Beatriz. Tá. Então, eu chamo eles carinhosamente de gurizada, eles sabem disso, né? Verdade, então, é uma expressão gaúcha. Quando eu digo gurizada, daí eu faço assim para eles, gurizada, é quando eles estão me incomodando. Então, assim, foi muito obrigado para vocês que estiveram aqui hoje, tá? Muito obrigado à professora Cláudia. Com certeza, professora Cláudia, eu vou proporcionar a outros alunos, se Deus quiser, que você possa trazer todo esse conhecimento, abrilhantar mais uma turma com todo esse seu conhecimento, se assim me permitir, tá, professora? Claro que sim, a gente pode conversar sobre outros temas também. Professora, eu deixo aqui o link do questionário, vou deixar aberto, porque assim, as pessoas podem ficar à vontade para responder, e depois eu envio o resultado de tudo. Ok? Tá, ok. Tá bom? Tá, muito obrigada, e qualquer professora. sugestão, por favor, estarei aqui.
Tá. Então, eu vou encerrar a aula, professora, e a gente mantém um contato depois pelo WhatsApp, né? Que eu tenho. E a gente vai mantendo o contato e, com certeza, nós aqui do Brasil, leve o nosso abraço aqui através desses 6 alunos que nós estamos aqui, de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, para você na Espanha. Então, um abraço do tamanho do Brasil para você, tá? Um grande beijo. Um abraço a todos, boa noite e muito obrigada. Tchau, boa noite, até breve.